Os zeros e os uns, episódio 6, vamos falar um bocadinho sobre redes wireless. Todos os dispositivos de rede deste mundo têm supostamente um número que os identifica, que é único. Parte dele identifica o fabricante, etc. E depois uma espécie de uma serialização do número da placa. Agora, quando se desenhou isto, não se pensava que durasse tantos anos ou que a coisa continuaria assim, de maneira que é inclusive muito fácil clonar, ou seja, dizer a uma placa, olha, vais ter o MAC address da outra placa que está ao lado. Portanto, Portanto, quando alguém põe um filtro por MAC address, a única pessoa que o hacker precisa de ver é qual é o filtro da pessoa e meter um igual. Exatamente, portanto, a clonagem é uma coisa também de brincadeiras de crianças de 1 ano ou 2. E o que é isso do app que está em todos os routers? Ora bem, o app foi uma primeira encriptação que surgiu para tentar, digamos, segurar as redes wireless. Infelizmente, neste momento, é praticamente a mesma coisa que nada. É um tipo de segurança que mais vale esquecer. E o que é o WPA? WPA, digamos que é o outro tipo de segurança que a maioria dos routers tem neste momento e que as placas de redes têm, que é essa sim a aconselhável, pelo menos na atualidade, embora haja já algumas maneiras de, em formatos simples, quando se programa o WPA2 em formatos simples, com passwords curtas, etc., há já maneiras de conseguir entrar. Portanto, há algumas técnicas que se devem ter em mente, mas é o que se deve fazer neste momento. E o que é isso das passwords curtas? Explica-me lá. Uma pessoa tem uma password Paulo, boa, tipo Olá 123. Olá 123 é uma password super curta. As pessoas têm muita mania de repetir passwords dos amigos, dos vizinhos, dos A, dos B, dos Cs. E existem dicionários das passwords mais usadas. Ou seja, um hacker, quando faz um primeiro ataque, a primeira coisa que vai correr precisamente são aquelas passwords que são mais usadas. E acreditem ou não, a probabilidade dele entrar em muitas redes é elevadíssima. Depois, utilizando esses tais dicionários, depois existe o método força bruta, em que obviamente se eu tenho uma password, imaginemos, por exemplo, com uma letra, é só correr as letras do alfabeto e alguma delas vai lá parar. Com 2 letras é exatamente o número de combinações das letras ou números e por aí fora. Ora bem, Os routers do wireless, ao contrário do multibanco, não bloqueiam a terceira tentativa não errada. bloqueiam à terceira tentativa. Exatamente. Portanto, o método da chamada força bruta, ou brute force, como é este método, com o poder computacional que os nossos computadores têm hoje em dia, isto até a um número não é tão curtinho assim, não demora assim tanto tempo. A única vantagem que as pessoas têm do seu lado é o facto de, ao testar milhares de passwords, a banda que existe wireless é o limitador de quantas é que podem ser testadas. Eu tento explicar a uma série de gente. Mais uma vez, a minha profissão de professor vem ter comigo alunos, professores, colegas, etc., a perguntar o que é que acham que se deve fazer. E eu respondo: não repitam os passwords. Mas as pessoas dizem: mas assim eu esqueço-me. Pois é, mas assim, se alguém descobre uma das passwords, significa que a vida daquela pessoa está tomada de assalto. Ou seja, serve para tudo e mais alguma coisa. Então, mas como é que as pessoas se adaptam? O que é que as pessoas podem fazer, Ó afinal? Paulo, essa história de que as pessoas não se lembram das passwords, para mim é um bocadinho comodismo. E eu explico porquê. Antigamente, quando não havia telefones e memórias de telefones, as pessoas decoravam os telefones umas dos outras em 3 segundos. É verdade ou não é? Eu lembro quando tínhamos telefones fixos lá em casa, eu sabia o número de telefone de uma série de gente. Exatamente, portanto, quando me vem dizer, eu assim não me lembro da password, epá, por amor de Deus. Pronto, mas imagina que as pessoas acedem de facto a muitos sistemas, a 100 sistemas diferentes. Se calhar não decoravam 100 telefones. Se calhar decoravam 20 ou 30, os mais frequentes, mas não decoravam 100. Ó Paulo, Que soluções é que existem aí as hoje? soluções que existem, por exemplo, para mim existem os chamados password managers que são instalados nos computadores. Isso é o equivalente ao quê? A um caderninho de notas? Onde a É o pessoa tem as equivalente a passwords? um caderninho de notas onde estão as passwords, só que o acesso a esse caderninho de notas é um acesso complicado e difícil e encriptado. Obviamente que a password para aceder a esses softwares de gestão de passwords deve ser uma password fortíssima. E aí, o resto, a gestão das passwords é feita pelo meu password manager. Por exemplo, eu no meu Mac uso há anos o OnePassword
E enquanto tudo estiver a correr tão bem como está até agora, tenciono continuar a usar. Aliás, a minha vida sem o OnePassword era uma desgraça. Eu também uso o OnePassword e também seria uma desgraça, até porque eu tenho a memória de uma formiga para essas coisas. Luís, 2 conselhos que tu possas dar às pessoas relativamente às suas redes wireless. Mudar o nome da rede é importante? É importante mudar o nome da rede. Muitas vezes o nome da rede indicia qual é o equipamento que está a levantar a rede. Tem a marca do Tem a marca do equipamento, equipamento, os pedaço do MAC modelos, address, etc. E por aí fora. Isso dá logo uma série de informações a quem está a fazer essa tentativa. Eu vou tentar evitar aqui usar o termo hacker, porque muitas vezes estas tentativas são feitas por indivíduos que meramente querem entrar numa outra rede e que não são propriamente hackers. Querem são aceder à mais... internet. Exatamente. Ora bem, é mais isso que outra coisa. O nome das redes com o nome dos equipamentos, portanto, dá logo acesso a uma série de informações, como por exemplo, quais são os passwords por default que acedem à administração do router, etc, etc, etc. Portanto, a primeira coisa é mudar o nome da rede wireless, do SSID. E a seguir a password que lhe entregaram para esse equipamento. E a seguir a password que lhe entregaram para esse equipamento, exatamente. E esse equipamento, eu estou a falar que era password do acesso à internet, que era password do equipamento propriamente dito, do interface de administração do equipamento. Essa é outra. A quantidade de pessoas que deixa as passwords de acesso ao equipamento propriamente dito, como tu dizes, igual ao de fábrica, eu não diria quase 100%, porque não é, mas é 90 e muitos por cento. A maioria das pessoas não mudam as passwords dos routers que têm em casa. Isso quer dizer que nós, quando chegamos à casa de alguém e a pessoa gentilmente nos dá a password de acesso à internet, também podemos gentilmente lhes configurar o router. Ora, aí está. É isso mesmo. Felizmente eu começo a ver a nova geração de routers que já, por defeito, inibe a configuração dos routers quando o acesso é via wireless. É necessário um acesso via Ligar o cablado para se poder fazer isso. Por exemplo, a última geração dos modems da Zone faz isso e outros equipamentos também já começam a fazer isso, o que é normal e natural, não é? Ou seja, eu para entrar no router preciso ter um acesso cabelado e por wireless, nem pensar nisso, eu sei lá quem é que está a aceder à minha rede wireless. E tu já acedeste à interface de administração do teu router da Zone? Já? E acedeste por web? Se esse tipo por web, Sim, acedeste via interface web? e se acedi via interface web, sim. E já experimentaste aceder via telnet? Já. E que utilizadores é que lá estão? Estão além do utilizador que a NetCabo, no caso a Zone, diz que será O teu da o meu de administração? administração. Estão lá outros. Estão lá outros. Essa é uma velha guerra, Paulo, mas uma senhora guerra. E eu faz-me um bocadinho de impressão, porque essas passwords estão há anos publicadas na internet, as passwords de administração. Estão há anos publicadas na As internet. pessoas não têm a noção, mas quando tu dominas um router, podes, por exemplo, mudar o DNS que é dado aos computadores quando se ligam à rede wireless. E o que é que isso faz? Faz com que as pessoas, quando estão a aceder a uns sites, possam estar a aceder a outros. Exatamente. Faz ainda com que as pessoas, quando pensam que estão a aceder ao seu mail, possam estar a aceder a uma caixa qualquer que está no meio, que recebe o pedido da pessoa, transmite ao servidor real do mail, mas vai guardando tudo o que está a passar de um lado para o outro. Chama-se isso um man-in-the-middle attack. Estas coisas não te incomodam? Não te incomoda que os operadores continuem a ter passwords de administração iguais para todos os clientes? A nossa conversa de há pouco sobre a necessidade das passwords serem diferentes. Porquê que raio que para os clientes são todas iguais? Não podiam pelo menos ser uma permutação do número de cliente? Qualquer coisa que só eles soubessem? Oh, Paulo, há vários artigos que mencionam a mesma convicção e eu também partilho dessa convicção. Para os fabricantes dos equipamentos e para os operadores, ter essas configurações muito elaboradas é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça porque as pessoas chegam a casa e não têm internet, portanto têm logo N telefonemas a chover em cima. E para eles é muito mais fácil, sem querer, saber das consequências. É muito mais fácil as coisas serem todas feitas muito rapidamente e facilmente do que estar preocupados com a grande segurança. O problema é que isso está-se a tornar um grande problema. E algum dia esta bolha vai estourar com muita força. Que conselhos é que podemos deixar às pessoas quando olharem agora novamente para o seu equipamento e pensarem, ok, o que é que eu faço aqui para que isto fique um bocadinho mais seguro? Deixa-me avançar com algumas. Configuração WPA2, uma password que tem que ser longa. Quando eu digo longa não é 6 caracteres, agora de mais longa 8. Não.
Pá, escrevam uma frase, pá, uma estrofe da vossa poesia preferida. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Isto é uma password ótima para se ter no router. Só se mete uma vez, depois o computador memoriza, etc, etc. Escondam o nome da vossa rede wireless. Esse nome não tem que ser público. Não há vantagem nenhuma em ele ser público. Portanto, para além de acrescentarem a encriptação, escondam o nome da vossa rede wireless. Mudem as passwords do vosso router. E tão importante como mudar as passwords do vosso router, se souberem o suficiente para o fazer, mudem também as passwords da administração. Porque o vosso operador sabe quais são, muitos hackers sabem quais são, muitas pessoas que não deviam saber têm essa informação em seu poder, e é importantíssimo para as pessoas que, tanto quanto possível, ninguém possa mexer nos seus equipamentos informáticos. Eu não posso adiantar como é que se mudam estas passwords e como é que se acede por telnet, porque, Luís, acho que as pessoas ficarem a seu acesso à internet se não souberem o que é que estão a fazer. Ora está. Portanto, é preciso ter alguma cautela com o tipo de conselhos que se dá. Portanto, se souberem o suficiente, mudem também essas passwords. Se não souberem, mudem a vossa da administração do router, mudem os parâmetros do vosso acesso à internet e tratem de pôr as coisas tão seguras quanto possível. Luís, mais algum conselho? Não facilitem, é mesmo um grande conselho. O Paulo estava a dizer há bocado ter uma password do tamanho de um caminhão e a maioria das pessoas vai dizer, epá, e quando for um amigo meu lá à casa, como é que eu vou fazer? Vou-lhe cantar a estrofe e ele diz, espera aí, qual é? Epá, Não, pode ser uma música conhecida. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal é relativamente conhecida. não facilitem, esse é o ponto número 1. Oh, Paulo, há uma coisa que me faz muita impressão. Muita gente, eu já vi casos destes em que eu estava presente, em que chegou o técnico da internet de cabo, eu não quis dizer nada, porque estava em casa de um amigo meu, e o técnico da internet de cabo fez todas as perguntas e mais algumas, e trocaram as passwords, ele e o técnico, epá, ajude-me lá e não sei quantos. Ora bem, epá, não façam isto. O técnico da Netcabo não é vosso amigo. Nem sequer é da Netcabo a maior parte Muitas das vezes. Exatamente, nem sequer é da Netcabo a maior parte das vezes. Ele sai porta fora e se ele for um indivíduo com más intenções, além disso, evitem meter as passwords nos computadores deles, que é outra coisa que eles fazem muitas vezes. Não é preciso o seu computador, tenho aqui o meu e eu entro e faço isto e acontece. Epá, não. Estão a dar a password. Estão a dar a password. Uma coisa que me faz imensa confusão é que eu lembro de há uns anos as pessoas falarem comigo no início do comércio eletrónico, perguntar se era seguro pôr os seus visas na internet para comprar coisas na Amazon, etc. E eu explicava que seguro não é, mas é tão seguro como ir a uma esplanada no Algarve durante as nossas férias e entregar o cartão de crédito à pessoa que nos está a servir à mesa. E provavelmente eu, se quisesse colecionar cartões de crédito, bom, ele talvez não seja o melhor exemplo, mas uma pessoa normal, se quiser colecionar cartões de crédito, é mais fácil arranjar um emprego numa qualquer esplanada do que hackar sistemas e entrar em sistemas informáticos para roubar cartões de crédito. Portanto, as pessoas têm que usar a cabeça e ser razoáveis. Paulo, têm que usar a pensam. cabeça. Só o facto de entregarem um cartão de crédito estão a dar não só os números da frente, como o dito código de segurança que foi criado, que está de parte de trás. Precisamente. Pá, por favor. Não, mas o meu cartão tem chip. Só que o chip não serve para rigorosamente nada. Se forem comprar com o mesmo cartão à Amazon, o chip não serve para rigorosamente nada. Eu não sou a pessoa que tem a rede vulnerável, eu sou uma pessoa que quer ter sempre acesso à internet. E ando por aí feito doido por Lisboa, ou seja lá onde for, à procura de redes, para entrar nas redes e poder aceder à internet. Para além disto ser um crime, é estúpido, porque existem métodos para as pessoas terem acesso à internet em todo o lado, absolutamente legais, como por exemplo o caso da Phone. O caso do projeto Phone é espetacular e em Portugal tem uma utilização quase universal. Mas as pessoas não sabem. Ou seja, quando vocês veem na vossa rede wireless a Phone Zone Free Internet, exatamente. Isso é o vosso router. A maior parte das pessoas não tem a percepção disso. Mas é o vosso router que está a partilhar o vosso acesso à internet, que é um acesso ilimitado, sem limites de tráfego, e que pode ser usado por vocês para se registarem no próprio router e obterem um login e password que depois é válido em todos os outros routers que em vocês veem com essa Zone rede. Free. Exatamente. E mesmo Phone. quem tem meu, que é o meu caso, por exemplo, em casa, podem comprar um routerzinho, uma Phonera, um router da Phone, que instalam juntamente com o router do meu, partilham um bocadinho da vossa banda, que novamente é ilimitada, e a partir daí podem em qualquer lugar aceder, não só pela vossa rede, obviamente, mas por todas as redes de pessoas que aderiram ao projeto Phone. E esta é a forma correta das pessoas terem um acesso ilimitado à internet. Exatamente. Eu estive agora em Paris recentemente e outra coisa que eu reparei foi que hoje há cadeias internacionais de restaurantes como o Starbucks, o McDonald's, etc, que têm sempre passwords para todos os países universais, em que a pessoa chega à França, tira o login e a password da rede do McDonald's e em qualquer McDonald's tem acesso à internet. Portanto, não há necessidade nenhuma de cometer crimes.
O acesso à internet é hoje praticamente universal. Aquela ideia de que era difícil arranjar uma rede wireless, isso hoje já não é verdade. E, portanto, mesmo o miúdo cheio de sangue na guerra não precisa de fazer disparates. Não. Porque há em todo lado acesso à internet. É só uma questão de pensar, ter uma estratégia, perceber exatamente como é que se deve fazer. Mais ainda, os utilizadores do MEO, etc, etc, e da Zone, têm uma série de protocolos de acordo internacionais com redes de hotspots, em que metendo o seu login de Exatamente. cliente, podem aceder em vários pontos do mundo à rede como se estivessem em Lisboa, sem limitação nenhuma. E é muitíssimo importante que as pessoas, em vez de perderem tempo a entrar em redes que não são delas, percam o tempo antes a colecionar as melhores formas legais de aceder à internet, porque em todo o lado vão ter forma de aceder. Temos que mudar um bocadinho também estas mentalidades, porque a ideia de que primeiro eu vou ecar para ter a situação é uma ideia que está um bocado enraizada, que tem uma mentalidade Ou que tem que seja, mudar. há muitos crimes que são fáceis e o facto de serem fáceis não quer dizer que se cometam. Exatamente. É muito fácil, provavelmente, roubar chupa-chupas a miúdos ou carteiras a velhinhas. Exatamente. Pronto, mas o facto de se ver uma velhinha ou um miúdo por natureza vulnerável é exatamente como ver uma rede wireless vulnerável. O facto de ela Exatamente. estar lá não quer dizer que as pessoas entrem ou que possam abusar daquilo. Bom, dito isto, deixa-me dizer-te que eu acho que acima de tudo é uma questão cultural. É uma questão de valores e de educação. As pessoas têm que ter a percepção de que têm que respeitar os outros. E o facto de poderem roubar com facilidade não quer dizer que o devam fazer. Bom, vamos ficar por aqui, Luís. Para a semana vamos falar da engenharia social. Acho um excelente tema.